Este vídeo é um resumo do projeto financiado pela FAPEMIG, que foi realizado na Universidade Federal de Juiz de Fora para estudar as propriedades de nanopartículas plasmônicas de ouro ou de prata e suas aplicações, usando como ferramenta a espectroscopia Raman intensificada por superfície. Vamos tentar responder à pergunta: como nanopartículas de ouro ou prata e espectroscopias podem ajudar em diagnóstico e terapia? As nanopartículas podem acumular campos elétricos gigantes quando expostas à radiação eletromagnética, pois podem ocorrer transições eletrônicas ressonantes em estados chamados de plasmons de superfície. Isto ocorre apenas com alguns metais, como ouro e prata, que formam então as nanopartículas plasmônicas. Quando as nanopartículas se juntam, o campo elétrico pode ser ainda maior, nos chamados hotspots. Do ponto de vista quântico, há apenas 3 tipos de interações luz-matéria: absorção, emissão e espalhamento, que podem ser investigadas pelas espectroscopias. Na figura estão representadas absorções eletrônicas ou vibracionais e emissões eletrônicas. Os espalhamentos não são ressonantes e envolvem estados virtuais proibidos pela equação de Schrödinger independente do tempo. O espalhamento elástico é apenas um desvio na trajetória dos fótons que emergem com o mesmo comprimento de onda, isto é, com a mesma energia, a mesma cor. É o fenômeno observado nas reflexões. Já o espalhamento inelástico envolve a diminuição da energia do fóton, que excita a molécula quando comparada à do fóton que é espalhado. Este efeito foi proposto pelo indiano Raman, que ganhou o prêmio Nobel por isto. O efeito espectroscópico associado ao efeito Raman nos dá o valor das transições vibracionais. O sinal Raman de uma molécula é muito fraco, mas quando ela adsorve na superfície de uma nanopartícula plasmônica, ocorre a intensificação do sinal em milhões de vezes, o que chamamos de efeito SERS. Aqui podemos observar o espectro Raman da tetraciclina, que é um antibiótico, e o seu espectro SERS. As diferenças observadas nos permitem avaliar se ocorreu a adsorção e se ela é forte ou fraca. Neste trabalho, analisamos a inibição do crescimento de 4 tipos de bactérias incubadas em placas de cultura após interagirem com nanopartículas de prata, modificadas com antibióticos e com um polímero chamado quitosana, que são representados pelas imagens vermelhas e linhas azuis desta figura. Os 3 componentes possuem ação antimicrobiana. Os espectros SERS foram realizados antes para termos certeza de que os antibióticos interagiram com a superfície metálica. Inicialmente foram analisados cada componente separadamente, variando sua concentração. A menor concentração para a inibição do crescimento bacteriano é mostrada nesta tabela para 2 bactérias. Estes são os valores para o íon prata, a quitosana, as nanopartículas de prata, a mistura de nanopartículas de prata com quitosana e os antibióticos levofloxacina, tetraciclina e azitromicina. Testamos também o sinergismo, isto é, se a mistura dos 3 agentes antimicrobianos, nanopartículas de prata com quitosana e antibióticos, aumentava a ação contra as bactérias, variando as concentrações nos poços das placas de cultura, como neste esquema. Os valores calculados indicam que quase todas as combinações de antibióticos e bactérias resultaram em sinergismo, isto é, menores concentrações do antibiótico para produzir a inibição do crescimento bacteriano quando misturados com nanopartículas de prata e quitosana. Aqui podemos ver imagens de microscopia eletrônica de transmissão das bactérias e esses pequenos pontos pretos devem ser as nanopartículas de prata. Em um outro trabalho, coadsorvemos na superfície de nanopartículas de ouro um fármaco para tratamento de câncer, chamado tamoxifeno,
junto com cristal violeta, que é um forte marcador do sinal CERS, e outras espécies químicas que permitem maior interação dessas nanopartículas com células de câncer de mama humano, como proteínas de interação específica denominadas anticorpos. Neste trabalho, também fizemos o estudo espectroscópico experimental e teórico separadamente para o tamoxifeno, garantindo que havia sua interação com a superfície metálica. Observamos que a viabilidade das células de câncer só era comprometida quando exposta a tamoxifeno sem as nanopartículas de ouro em uma faixa de concentração entre 105 e 210 micromols por litro. Mas na presença das nanopartículas de ouro modificadas com tamoxifeno e os demais componentes, a viabilidade celular caía significativamente já a partir da concentração de 5 micromols por litro. Utilizamos o sinal CERS do cristal violeta, que é a molécula marcadora, ou molécula de prova, para identificarmos quando ocorreu a interação das nanopartículas de ouro modificadas com as células de câncer. Observamos que o ácido fólico, os anticorpos e o tamoxifeno juntos aumentaram essas interações, chegando a 83% das células monitoradas. Neste outro trabalho, investigamos o transporte do antibiótico rifampicina por nanopartículas de ouro para o interior de macrófagos de camundongos, e essas células foram previamente infectadas com a bactéria BCG, que é análoga àquela que causa tuberculose. Também coadsorvemos na superfície do ouro a molécula de prova cristal violeta e o ácido fólico, além de um anticorpo específico para ácido fólico, para que os macrófagos pudessem fagocitar as nanopartículas carreadoras do fármaco. Observamos que as nanopartículas não eram tóxicas para os macrófagos, tanto na presença quanto na ausência do anticorpo em sua superfície, mas a viabilidade celular caía para próximo de 80% com o aumento da concentração do antibiótico rifampicina. Quando foi realizado o espectro CERS das células de macrófagos após incubados com as nanopartículas, o sinal CERS da molécula de prova cristal violeta foi recorrente, indicando que houve interação com os macrófagos infectados com BCG. Quando as paredes dos macrófagos foram destruídas e as bactérias foram separadas, observou-se que a mortalidade da BCG foi alta, acima de 60% para a menor concentração de rifampicina utilizada e próxima de 100% para a concentração de 50 micromols por litro. Gostaríamos de agradecer às agências de fomento, além da FAPEMIG, ao CNPq, FINEP, CAPES e a colaboração do Inmetro e do Departamento de Química da Universidade Federal de Juiz de Fora na realização deste projeto.